autoridade dos pais é indispensável para a construção do caráter e da personalidade dos filhos. Uma criança que é criada sem a consciência dos limites pode se transformar, sim, num adulto frustrado e também infeliz. Mas o assunto é bem mais complexo. E é por isso que hoje nós decidimos fazer um Rede de Olhares no formato Rede Cabeças. Muito bem, para a gente estar conversando a respeito desse assunto, que é pais do dilema da autoridade, a gente está recebendo um time de pessoas que tem uma relação aí direta ou indireta com essa questão e que vai nos ajudar, sim, nos próximos 57 minutos a elucidar um pouco essa questão aí da crise da autoridade que nós estamos vivendo. Para falar sobre isso, então, eu começo apresentando a Prof. Cineri. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Também a Elemara, obrigada pela vinda. Obrigada pelo espaço. Sérgio, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui também, espero poder contribuir em alguma coisa. Simara, obrigada pela tua vinda também. Obrigada pelo convite. E Prof. Renata. Obrigada pelo convite também. Bom, eu vou começar contigo a nossa discussão. Ok, vamos lá. Será que a gente está vivendo essa crise de autoridade? Quando a gente fala nisso, será que isso é contemporâneo, é algo de agora? Ou os pais já enfrentaram essa situação em outros momentos? Os pais sempre enfrentam o dilema da autoridade. De uma certa forma, eu acredito que sim, que na atualidade nós estamos vivendo muito mais essa crise agora. Porque, bom, existe uma série de possibilidades que nós podemos pensar a respeito dessa crise, no sentido de que, por muito tempo, os pais da atualidade, viveram numa situação de muita autoridade, né? E tentando, de uma forma equivocada agora, diminuir essa autoridade que eles passaram, né? Eles tentam dar maior liberdade, só que, desta forma, essa liberdade não está sendo bem constituída, né? E por isso que nós dizemos que hoje as crianças não têm uma autoridade, um respeito pela autoridade, sejam elas de pais, de professores, de pessoas maiores, enfim, né? Mas eu acredito sim nisso que tu perguntaste, que existe uma crise mais atual, né? Mas sempre vivemos crise. Até tem um slogan que se falava muito ali nos anos 70, isso, é proibido proibir. Exatamente, essa é a questão. Eu acho que essa crise atual que nós estamos vivendo, ela é originária disso, desse proibido proibir, né? Os pais de agora ou viveram essa época ou foram filhos de pais que viveram essa época. A gente até separou um trecho de uma entrevista que o Issam Tiba deu para o Abu Janra, que morreu faz pouquinho tempo. Uma entrevista super interessante. Eu acho que a gente vai rodar esse material, afinal de contas, ele traz um pouco dessa contextualização desses pais que, na verdade, não tiveram essa educação, ficaram sem esse molde de educação e aí vai educar como agora? Como é que os pais de hoje conseguiram ficar tão medíocres em tão pouco tempo? Pela educação que esses pais receberam. Porque, na realidade, eles não receberam uma educação. Eles receberam um produto dos sonhos dos pais deles. Os pais deles eram pessoas que tinham mais irmãos do que filhos e, com isso, capricharam nos poucos filhos para realizar muito mais os desejos e vontades dos filhos, querendo que eles fossem felizes, do que eles tivessem uma responsabilidade e, em consequência, a sua liberdade. Então, a geração de pais de hoje é uma consequência de realização de um sonho dos pais deles. Você se refere aos pais de classe média, não é? Não só, mas a maioria, sim, porque eram pais que saíram de casa porque a própria família já não conseguia sustentar tantos filhos e os filhos saíram de casa. Esses são os que se fizeram na vida, são self-made men, que quiseram dar o conforto que não tiveram, a liberdade que não tiveram aos seus filhos, que são os pais de hoje. Então, eles não têm formação
não têm condições de passar uma educação que não receberam. Na realidade, a grande revolução não foi desses pais. Eles já são filhos dos grandes revolucionários, que são aqueles que quebraram a autoridade machista, a autoridade jurássica de pais. E aí, Sérgio? Essa fala dele é uma fala sociológica, né? Eu vou fazer uma colocação do ponto de vista mais psicológico. A função do pai, certo, da criança é ser um tradutor do mundo. A criança não tem contato direto com essa realidade, certo? Então, os pais são tradutores do mundo. O que vem acontecendo é o seguinte: hoje as crianças são estimuladas por outras frentes, por outras mídias, por outros caminhos, e elas são apresentadas por uma realidade, certo? Então, o adulto, o pai, deixa de ser o único tradutor da realidade. Então, a criança, a partir dessa exposição, busca, em vez do conceito, que seria a tradução do mundo, busca a experiência direta. E a experiência direta sempre se rivaliza com qualquer autoridade. A experiência direta é a experiência, né, de vida. Ela dá poder, empodera a pessoa, né? Então, as crianças estão, em função dessas experiências, combativas em relação a essa percepção de realidade. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso, Mary? Pois é, acho que o que é importante nessas relações de sociedade, de família, é o diálogo sempre presente, né? Penso que a autoridade é um espaço, é algo que se cria pelo diálogo, que se passa pelo diálogo. E a criança que percebe essa autoridade nos seus pais, ela é uma criança mais segura, ela é uma criança mais tranquila, ela consegue aprender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, nessa vida familiar e também na vida escolar, que ela ingressa tão mais cedo hoje, né? Então, é importante essa percepção da autoridade, né, dos pais, para que depois, quando essa criança chegue na escola, ela consiga enxergar na professora também essa autoridade. E a gente tem uma crise lá na escola também, né, Elemara? Isso, exato. Porque nossos pais são da geração que não podia dizer não, né? E hoje a gente tem trabalhado muito com os pais na questão do dizer não sempre que necessário e sim sempre que possível, né? E além do diálogo, assim, o exemplo, né? Que os pais têm que ser o exemplo. As crianças se baseiam muito na postura dos pais e nas posturas do dia a dia. Então, nós temos trabalhado nas escolas municipais um projeto que é Família na Escola, Escola para Pais, onde a gente tem tentado empoderar os pais, né, para que eles retomem esse papel de autoridade diante de seus filhos, porque não é porque não pode ser violento, não pode agredir, que não pode educar, né? A educação está muito além disso. Ela está por trás de todas as ações diárias dos pais, todas as ações em todos os momentos. E às vezes eles não se dão conta disso e atribuem até a falta de tempo, a falta de, né, a questão toda da correria do dia a dia, para não ter essa autoridade, né? A questão de pena, de cuidado, porque fica o dia inteiro sozinhos, longe dos pais. Mas aí que tá o grande problema, né? O pouco tempo que tem que fazer o seu papel, que é o papel da família, e não deixar tudo para a escola, porque senão reflete sim na escola. Hoje nós temos um grande problema de violência nas escolas, de falta de comportamento, de respeito e de limites mesmo, limite com os colegas, limite com os professores. Então nós precisamos sim trabalhar muito essa questão da educação com limites, da comunicação entre os pais e filhos, para que eles possam resgatar esse empoderamento, esse papel de autoridade diante do filho que ainda não está preparado para tomar decisões, para ter opiniões diante das decisões que a família vai tomar, né? Os pais que têm que tomar esse rumo, que têm que dar o rumo, têm que dar o caminho, que tem que mostrar os valores que precisa ser formado dentro da criança para que ele realmente chegue na sociedade, que é a escola, com alguns conceitos já formados, para que a escola possa fazer o seu papel, que é de ensinar. É aquilo que a família não dá conta. Sem dúvida. Bom, Simária, eu te deixei assim pro fim, né? Porque você é mãe, está aqui representando também
fazendo o papel dessa mãe, né, de um estudante lá de Flores da Cunha. Como é que tu vê hoje essa questão toda? Olha, eu sou de uma geração onde um olhar do pai já era suficiente para a gente saber a autoridade que o mesmo exercia sobre a gente, tanto o pai quanto a mãe. Acho que a concepção da autoridade, ela continua, sim, mas de uma forma diferente. Na verdade, as crianças testam a gente o tempo inteiro. E esse fato de testar é para saber até onde elas podem ir. Isso eu vivencio no dia a dia com a minha filha. E, às vezes, a gente fica em uma saia justa, porque a gente fica com um certo medo de punir, enfim. Não pelo fato de punir, mas, enfim, a gente tenta passar para as crianças os valores. E eu acho que, na minha opinião, os valores, eles vêm de casa. Acho que os pais têm o papel fundamental de transmitir esses valores para os filhos. A escola entra como um complemento desses valores, mas assim, os valores a gente traz de casa, né? A educação, enfim. Quantos filhos tu tem, Simara? Eu tenho uma filha. Uma filha. Isso, tenho quantos anos? Uma filha de 9 anos. Isso. Então, na minha opinião, e o grande fator, o fator que a gente se depara, enfim, que é o alavancador disso tudo, é a questão dos limites. A criança tem que ter limites. Embora eles sejam testados a todo momento, mas a gente percebe que se deixar, se não bater nessa tecla, é muito difícil tu conseguir transmitir esses valores, enfim, e fazer com que a criança, né, tenha seus objetivos alcançados, né? A questão e da responsabilidade também. Ela precisa ser responsável pelos seus atos. Vou me atrever concordando com tudo isso que tu está dizendo, Simara, e falando da questão, o que nós na psicologia chamamos de continência, né? Que toda uma criança que ela se desenvolve, ela precisa ter continência. E essa continência, sem dúvida nenhuma, ela é iniciada pelas figuras parentais, né? E depois ela é observada, ela é transferida para as outras figuras de autoridade, né? Mas continência, conter a criança e conter com autoridade, né, é extremamente necessário para que ela possa realmente se desenvolver saudável, né? Para que tenha uma estrutura de personalidade saudável. E isso quando as outras participantes falaram da educação, que nós chamamos na psicologia de educação delegada, né? Que atualmente a escola tem feito uma queixa significativa, não só para a psicologia, mas também para a própria pedagogia, quando forma os seus pedagogos, que cada vez mais as famílias delegam, né, para a escola responsabilidades que deveriam ter sido trabalhadas, que deveriam ter sido já executadas, né, no lar, na família. E isso não tem acontecido. E eu acho que tudo é uma consequência, né? É um processo que vem gerando uma série de consequências. E esses limites começam com qual idade, Renata? Olha, os limites começam desde que a criança nasce. Por exemplo, uma criança que tem 2 meses, 1 mês de idade, ela começa já aprendendo que ela vai mamar, né? E ela vai chorar. E a mãe não vai oferecer logo o alimento, imediatamente ela vai chorar um pouco mais. Isso já é significante para a criança. Ela vai se frustrar, né? A autoridade, quem vai dar o mamar, quem vai prover a alimentação é o adulto, né? E isso vai acontecendo paulatinamente de outras formas, mas nós aprendemos limites, a questão da autoridade, desde o início da nossa vida. E por que é tão difícil dizer um não, hein, Sérgio? A questão é a seguinte, aí é o mecanismo da raiva, né? Nós temos uma cultura que tende a pensar a raiva como alguma coisa negativa, certo? Mas o que é a raiva na essência? É o impulso de remover o obstáculo, ok? Então, quando o pai coloca um obstáculo, né, o limite é um obstáculo. A criança
pai, eu quero pular do 5º andar, brincar de super-homem, ok? Bom, tu não pode pular do 5º andar. Quem é que é o obstáculo? O pai que não me deixa pular do 5º andar, certo? Então, quando o pai coloca um obstáculo, a criança vê no pai esse obstáculo e veicula na direção dele a raiva, né? E o pai, vendo este olhar de raiva na direção dele, sente a perda do afeto. E é tudo que ele não quer. E aí ele sucumbe no seu limite para manter o amor da criança. Como é que se resolve isso? Com a imaginação. Porque a criança vai representar o pai como um obstáculo temporariamente. A criança faz isso com a gente. Ela diz, pai está bravo, daqui a pouco ele está bem. E a gente com a criança parece que não consegue fazer isso. Perceber que a criança logo, na sua mente volátil, vai mudar de foco e vai deixar de nos ver como um obstáculo. Então, o não vem de, eu digo não para ti, tu me olha, né? A criança olha com raiva. Lidar com essa raiva. E parece que a questão também dos pais é lidar com esta raiva da criança. Né? Eles não querem lidar. Exatamente. Eles não querem porque é perda de amor do Exato. filho para eles. Assim como a criança, né? Imagina que o pai, ao dizer não, está deixando de amá-lo. Os pais não dizem o não exatamente porque o meu filho pode não me amar mais, né? Sim, o significado, né? Que poderia ser atribuído, mas não é assim que funciona para a criança. Né? Ela é volátil no processo. Mas como a gente vê, muitos pais que não estão fazendo o seu papel, nós temos também pais muito preocupados com isso e se dando conta de que realmente tem que mudar, né, a sua maneira de agir com os filhos, porque realmente o problema está na família, está no contexto familiar, na casa, nas pessoas que convivem junto. Então, nós temos hoje o projeto Família na Escola para Pais, que temos 50 escolas envolvidas e uma média de 1.200 pais participando por mês dos encontros de formação, com muita vontade de acertar, vontade de resgatar esse empoderamento, né? E também se encorajando para esse não. A gente vê vários depoimentos assim. Então, isso nos deixa um tanto felizes, né? Porque é lento, é um resgate da história, mas eu acho que a gente está fazendo uma parte. Claro, claro. Para que as E coisas... Simara, Mas o próprio fato de dizer não, às vezes, a gente como pais, né, a gente não se sente confortável, às vezes, em dizer não. A gente, vamos lá, hoje em dia a gente sai de manhã, volta de noite, a gente acompanha as crianças... tem uma culpa aí no meio. A gente acompanha as crianças somente à noite. Então, a gente se sente desconfortável com esse não pelo fato de, eu já fico fora o dia inteiro. O pouco tempo que eu estou com meu filho, né, eu procuro apoiá-lo, enfim, mas a gente precisa. Infelizmente, em muitos momentos, a gente precisa, sim, dizer não. E como é que tu resolveu isso? Ou está resolvendo ainda, Simara? A gente está... Não tem fórmula, né? Na verdade, não existe uma fórmula matemática, né? Mas, assim, a gente tem uma proximidade muito grande com a escola. Então, além de a gente acompanhá-los em casa, acompanhá-los no tema de casa, enfim, a gente tem uma proximidade com a escola. A escola também incentiva muito essa questão de educação em conjunto. Então, a gente procura fazer e trazer as crianças da melhor forma possível nessa linha, né? Mas o fato de a gente estar pouco tempo em casa, a gente procura o pouco tempo que a gente está acompanhá-los. Porque dá qualidade para essa relação. Exatamente, porque a gente percebe que as redes sociais, eles têm acesso às redes sociais. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que você precisa acompanhá-los, eles parecem que se distanciam da gente em função das redes sociais. Era aquela fala inicial lá do Sérgio, né? Inclusive, eu ia fazer um comentário sobre isso. Processo de comunicação, nós estamos falando aqui, a gente está chamando de a criança, certo? Mas tem várias idades. Várias. Okay? Então, eu estou falando de uma criança que já é exposta a estímulos sociais
em que a comunicação, o limite não pode conflitar com o que a criança vê pela exposição direta, okay? Pela experiência direta. Precisa não conflitar, contextualizar. Aí, o que tu falaste sobre a questão dos valores, quer dizer, como trabalhar com os valores diante da realidade que a criança vê. Não é traduzida por mim, ela vê essa realidade. Então, entendê-la de uma forma um pouco mais complexa é o que vai permitir a aceitação desse limite. Caso contrário, é uma opinião do pai contra uma realidade percebida. O que é que vai vencer? Não sabemos, né? E como é que faz para... Vai lá, Sineri. As crianças, os adolescentes, enfim, eles são argumentadores, né? Eles sabem argumentar e a gente, enquanto adulto, enquanto autoridade que está aí, tem que, de fato, contextualizar, né? Conversar sobre, né? Estar expondo o porquê desse não, o porquê desse sim. Tanto que a gente percebe muitas crianças que dizem, né? Se os meus pais falam que vão pensar, acho que é não. Se eles autorizam, eles já dizem que sim. Então, isso se constrói nas relações, né? E a primeira relação, o primeiro espaço onde a criança percebe e vivencia a autoridade é na família. Sem dúvida. Então, de volta a importância dos pais estarem presentes, né, nesse processo. E também o filho que percebe o seu papel de filho na família, ele consegue perceber com mais facilidade o seu papel de aluno na escola. Ai, que interessante isso. Porque, e até conseguir lidar com mais facilidade com as frustrações, porque elas estão aí. Então, a criança que aceita esse não pode, esse errado e esse certo também, ele consegue lidar de forma mais saudável com a frustração, de forma mais adequada com a frustração. E se ele chega na escola com esse comportamento, né, com esses conceitos já formados de limites, de espaço, de respeito ao outro, certamente a escola vai dar conta do seu papel de ensinar conceitos, de formar conceitos com muito mais facilidade, porque não vai perder esse espaço dentro da escola para ficar rebatendo naquilo que é papel da família, sim, que nossa criança, nosso adolescente tem que chegar na escola com esses conceitos formados. Desculpa te interromper. Não, eu tenho as perguntas, mas vamos lá. Não, é que, resumindo tudo isso que nós estamos falando agora e conversando, existem também aqueles pais que nos chegam e solicitam, ao contrário, que já têm, que revêem todo o seu processo de educação, né? E que perguntam assim, eu posso ser amigo do meu filho? Sim. Né? Eu posso conversar com ele, explicar as coisas todas como elas são. Amigo ele não pode, né? Pai nenhum é amigo do filho. Isso é muito interessante de se dizer. Pai é pai, né? Pai tem autoridade, agora ele pode ter essa autoridade com bastante respeito, com bastante diálogo, mas não amigo, né? Nós vemos isso até no próprio trabalho em psicoterapia e acompanhando os estagiários que realizam o estágio de psicologia, eles muitas vezes são questionamentos que chegam a esses psicólogos de, mas eu falo tudo para minha filha ou para o meu filho, eu dou uma certa liberdade, né? E mesmo assim ela não me respeita, né? Até porque nós temos um outro tipo de relação com os nossos amigos, que não é a mesma relação que devemos ter com os pais, né? Então, a princípio, diz, a primeira coisa, pai não é amigo, pai é pai, né? Então, como estabelecer este limite entre um pai que respeita a criança, né? Que respeita o desenvolvimento dessa criança, que respeita uma singularidade dessa criança, mas mesmo assim exige, né? Que essa criança tenha limites, né? Agora, acho que até vem ao encontro disso que tu está colocando, prof, porque antigamente a gente tinha aquelas famílias grandes, aqueles
né? Se tinha muitos filhos, e parece que a ideia de autoridade, embora às vezes até caísse, eu imagino, no autoritarismo, mas a autoridade parece que se mantinha. Hoje se tem menos filhos, mas não se consegue fazer aquilo. Uma maior dificuldade, inclusive, isso, né? Isso. A Sinara falou de uma filha, né? Isso. Eu também tenho uma filha. E assim, as famílias ficaram realmente menor. E mesmo assim, por uma necessidade, muitas vezes, dos pais de compensarem, né? Que é o que tu diz, eu passo o dia inteiro fora de casa, então eu preciso compensar a minha ausência, né? E como é que eu compenso? Eu dou uma abertura maior, eu deixo ela um tempo maior na rede social, eu deixo ela um tempo maior na televisão, enfim, uma série de coisas que nós sabemos que fazemos no dia a dia, né? E isso são mensagens sublimares que nós estamos dando pouco a pouco de que, bom, a autoridade, a palavra, né, do pai ou da mãe, a palavra do professor, a palavra, né, do meu chefe no futuro, ela pode ser questionada, né? E até pode, mas com um certo limite. Entre a ideia de hierarquia também. Uma ideia de hierarquia, sim. Né? Nós falamos no início da questão, até o Isami estava nessa reportagem falando numa abordagem mais social, que o Sérgio trouxe, né? Exatamente nisso, porque nós crescemos, nós vamos nos desenvolvendo ao longo da vida, né? E vamos encontrando situações muito mais complexas do que na infância. Eu acho que esse ponto da complexidade é fundamental. Porque eu vou pegar o comentário que ela fez, né, sobre o pai que olhava para a criança e a criança já entendia. Veja, esse pai, ele traduzia através desse código, o olhar, um conceito muito simples. Mas como se vive conceitos simples dentro do mundo complexo que a gente está, certo? Cada vez mais. Então, na verdade, eu vejo a necessidade imperiosa dos pais desenvolverem uma capacidade mental de lidar com complexidade cada vez maior, porque os filhos estão expostos a essa complexidade. Então, como é que eu posso ajudar o meu filho a contextualizar a complexidade a partir de determinados valores e limites, se eu nem sequer a compreendo? Então, esse pai que só olha e dá limite não seria um pai adequado para um filho mais contextualizado na complexidade. Acho que a fala da Renata está perfeita. Nós estamos discutindo a respeito de pais, o dilema da autoridade. Estamos recebendo aqui algumas pessoas, os nossos especialistas que têm uma relação aí direta com esse assunto que a gente está discutindo, trazendo algumas elucidações, trazendo um pouco mais de luz diante desse questionamento que, de certa forma, todos nós estamos vivenciando e presenciando cada vez mais. Lembrando que nesse horário aqui das 19 nós estamos ao vivo e se você aí está nos assistindo, tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de interatividade que estão aí na sua tela, inclusive aí pelo nosso telefone 3218-2194. Antes de nós retornarmos aqui para a discussão, que durante o nosso intervalo não parou, a gente vai conferir uma enquete que a nossa equipe de produção foi para as ruas aqui de Caxias do Sul conversar com os pais para saber é fácil ou não é fácil impor limites aos nossos filhos. Você já é mãe? Sou. E você acha muito difícil ser autoritária dentro de casa, às vezes, ou não? Sim. Por que você acha? Porque, sei lá, ainda mais que só sai eu, né, e meu guri, né, daí é ruim pra mim. Tem que dar conta de tudo, eu tenho só 2 rapazes, 2 homens, filho, daí eu tenho que virar com tudo. Ah, que eles são muito terríveis um pouquinho. É difícil. Por quê? Em quais situações? Meu filho é adolescente ainda, pré-adolescente, 12 anos, né? Então, é meio difícil tu entender a cabecinha dele, né? Aí eles acham a liberdade fora de casa. E eles calculam que dentro de casa também pode ser assim. A gente sempre quer que eles tenham um bom comportamento, né? Que quando a gente vai sair com eles, tudo isso aí, né, demonstra que eles realmente têm que se comportar. E quando o senhor acha que o pai ele deve ser mais autoridade do que amigo, por exemplo? No momento que ele sai de casa, ter autoridade para fazer ele voltar na hora que eu mando. Nas horas de dar um conselho, né? Não, nessas horas tem que ser mais autoritário. Acho que quando tiver uma divergência muito grande, senão não há necessidade, né? Principalmente com relação
os princípios que deve seguir, né? Olha, amiga, eu acho que é em todas as situações, a mãe tem que ser muito amiga. E autoritária em situações muito difíceis, quando a situação se complica muito. Bom, quero voltar aqui com a prof. Cineri. As duas alunas, né, as alunas de pedagogia vieram acompanhar, estão aqui nos nossos bastidores acompanhando o programa Rede de Olhares também, no nosso Rede Cabeças. Prof, quero voltar contigo justamente para questionar, porque a gente ouviu ali inúmeros pais e mães falando dessa dificuldade de lidar com esses filhos, com esses pré-adolescentes e adolescentes. Eles vão para dentro, só que eles vão para dentro da sala de aula cada vez mais cedo. Como é que é essa transição? Como trabalhar melhor essa transição? Acho que aqui voltamos para a importância desta parceria, né, dessa relação entre família e escola. A gente sim recebe as crianças na escola cada vez mais cedo por uma questão de necessidade dos pais estarem no mercado de trabalho. E aí também a gente pode retomar essa questão da culpa, né, que pelo pouco tempo que os pais estão com os seus filhos em casa, eles têm mais dificuldade em dizer esse não. Mas a gente tem que aproveitar, aí sim, reforçar esse pouco tempo que se tem de convívio pais e filhos, para que essa autoridade esteja se constituindo nessa relação. E hoje também a gente percebe diferentes constituições familiares. E essas diferentes constituições familiares também precisam estar em sintonia para a educação desses filhos, né? Enfim, é muito importante que no momento que a mãe diz esse não, que o pai também diga esse não. Claro. Né? Para que seja seguida uma mesma linguagem. E outra coisa bem importante é a questão da organização dessa família, dessa escola, esta rotina que se estabelece. Essa rotina também insere limites, também gera segurança, tranquilidade para que essas crianças vivenciem esse espaço de forma melhor, enfim. E, consequentemente, na escola e nos outros espaços que vierem a frequentar. E é de grande importância, né, que os pais percebam o quanto faz diferença a participação deles nas atividades das escolas, né? E tem várias formas que os pais podem participar da escola, convivendo, ajudando a formar uma escola e traçar as metas que a escola tem, né, junto com os professores, com a direção. Nós temos CPM, Conselho Escolar, CIPAV, são momentos onde os pais podem estar conhecendo melhor a escola de seus filhos, reunião de pais, busca de agenda, né, e outras atividades, não só a escola, mas quando vai fazer uma atividade extra-escola também, que no caminho, né, quando vai levar, aproveita essa oportunidade para conhecer melhor seu filho, participar disso, participe de atividades junto com eles, aonde eles estão, né? E isso acontece fora do horário de trabalho, é só uma questão de tirar o tempo. Porque as escolas, elas sabem que os pais trabalham, elas sabem que os pais têm horários. Então, hoje a organização da escola, ela é preparada para isso, né? Onde as reuniões são vespertinos, são noites, são sábados. Se adaptando. Então, exato, tem muitos momentos que os pais podem participar. Participar de uma atividade que o filho levou para casa, né? Onde retorna, esteja junto, né? Participe nesse pouco tempo que tu tem de qualidade a esse tempo e aproveite o máximo. Se não se der conta disso, o tempo passa e realmente nós perdemos essa oportunidade e o tempo não volta. Mas, Eliamara, vou trazer uma questão aqui para a nossa conversa. Pode ter em algum momento os pais se utilizando dessa questão, por exemplo, de não ter tempo, de estar sempre, enfim, com inúmeras atividades, como desculpa para não estar mais presente? Pode. É isso mesmo. E é isso que a gente ouve, porque, no entanto, se eles se organizassem, certamente teria como participar. Mas a desculpa vem sempre, né? E aí a gente percebe isso, assim, que nós temos uma média, né, de participação dos pais pelo número de alunos pequena, baixa. A gente está resgatando, está buscando. Mas por que esses pais não vão quando são chamados, por exemplo, nesses encontros de formação continuada, né? Pois é. Eu costumo dizer para os pais, né, se as crianças estão aqui na escola todos os dias, 4 horas por dia, no mínimo, algumas mais, com tempo integral,
Por que você, pai, mãe ou familiar, que é responsável pela criança, não pode vir para a escola uma vez por mês, 1h30? Para receber uma formação, uma orientação, para trocar experiências, porque, na verdade, os conceitos que ali a gente trabalha não são conceitos tão diferenciados do dia a dia, mas é relembrar, né? É fazer mas infelizmente, a troca de conhecimentos, né? Infelizmente, aquela questão, né? Que, infelizmente, muitos pais terceirizam para a escola determinadas atribuições, né? Que é o que eu comentava no início da nossa conversa. Cada um tem que fazer seu papel. Nessas falas que a gente ouviu aí nos depoimentos, né, a gente vê que o foco das pessoas é a questão do comportamento. Okay? Mas veja, o processo epistemológico, que é como a gente constrói o nosso conhecimento, que culmina no comportamento, tem muitos níveis além. Então, uma coisa que está sendo comentada aqui a respeito da escola de pais, a escola de pais tem a função de ajudar os pais a desenvolverem uma maior complexidade, entenderem que tem um processo pensante, uma epistemologia por trás do comportamento, para ganhar recursos para atuar lá dentro. Vocês vejam que os depoimentos... Tirar da teoria para a prática. Sim, de uma teoria individual, quer dizer, como é que meu filho constrói internamente, okay, esse processo que vai culminar nesse comportamento. É muito fácil a gente querer uma resposta comportamental, certo, e cobrar por ela e perder o controle porque não se dá conta que existem fatores geradores desse comportamento que precisam ser considerados. Exato. Eu posso contar um caso rapidinho? Claro. Assim? Uma vez na escola de pais do meu filho, o coordenador apresentou um vídeo maravilhoso, se não me engano, de Piaget ou Vygotsky, sobre autonomia e heteronomia, certo? No meio do vídeo, uma das mães levantou o braço e disse: a cantina está cobrando muito caro pelas pizzas. E eu disse: claro, esse vídeo está num nível muito alto para epistemologia, para o processo pensante dessa pessoa. Função do coordenador fazer as pontes. Um outro comentário final é o seguinte: os pais realmente, diante da falta de complexidade, de pouco entendimento dos processos profundos, ficam impotentes diante do comportamento. Porque veja o seguinte: como eu coloco limite quando a criança me enfrenta com argumentos? Eu vou bater nela? Não, isso já está extinto na sociedade. Que recurso eu tenho? Que recurso? O recurso, aumento da complexidade para poder mostrar o mundo nos níveis profundos. E eu acho que entra nisso, Sérgio, algo que eu gostaria de pontuar também, tirado das falas, né, que eu antes referi do bom comportamento, né? Uma senhora disse: eu tenho autoridade, ou eu quero exercer autoridade para que ele tenha um bom comportamento. Só que um bom comportamento é um conceito subjetivo. Exatamente. É subjetivo para uma coletividade. Exatamente. Né? Então, o que é bom comportamento para ela talvez não seja bom comportamento para mim ou para o coletivo do qual eu participo. E o que hoje na sociedade nós queremos? Nós não queremos sujeitos bem comportados, ou seja, nós queremos sujeitos proativos. Nós queremos sujeitos que pensem, que discutam, né? Então, como fazer essa transição da autoridade em casa, de respeito, de seguir, para um sujeito, para uma sociedade que requer cada vez mais que ele seja pensante, de que ele seja empreendedor, criativo, né? E aí entra um dilema grande para os pais, né? Será que eu dizendo não, eu estou frustrando, podando essa criatividade? Então, é muito complexo para os pais, né? Eles se veem realmente atônicos frente a toda essa demanda que nós temos na sociedade. Tá? E é algo que se constrói dia a dia, né? É difícil. É um papel difícil que todos nós temos, né? Seja enquanto pais, mães, educadores. Mas eu percebo que é algo que precisa ser construído dia a dia, situação a situação.
ensinar os pais a pensarem antes de cada atitude que tem, né? Claro. Pensar qual a consequência que isso vai gerar lá mais tarde e qual o caminho a seguir, porque a gente hoje funciona muito por impulso, né? E vai deixando as coisas passarem, mas para as crianças não passa. Eles vão pegando essas manias dos pais, essa liberdade. Diário, né? Diário. Motivação é o tempo inteiro. Exato. Os pais são o exemplo das crianças. Eu acho que até eles observam muito a gente. Trazendo para isso que vocês comentaram e para a questão da proatividade, da criatividade, acho que uma das questões assim que a gente percebe como mais difíceis atualmente é a convivência, né? Poder conviver de forma mais harmoniosa, mais saudável, e esse é um grande desafio da nossa sociedade hoje. O Maturana diz que conversar, né, é a arte de dar volta juntos, né? E que precisa de um contexto pacífico, lúdico e sensual. Quer dizer, o lúdico, né, que é o espaço da criatividade, o espaço da emoção, o espaço das fábulas orientadoras. Em termos de instrumento, né, pedagógico, a humanidade vem recuperando o contar histórias como balizadores, né? Até nas empresas. Hoje, a gente utiliza fábulas orientadoras para que os colaboradores coloquem o coração no processo, né? Eu acho que essa fala é muito interessante porque me lembra, Sérgio, porque a gente também começa a trazer esses assuntos, essas questões à tona, e a gente começa também a perceber que a zona de conflito ela é muito grande. Então, quer dizer, a gente tem que problematizar, tem que pensar isso em determinados momentos, eu não sei, né, a prof aqui é de psicologia, a gente pode entrar e ficar muito conflituoso, mas tem um aspecto do prazer, porque isso também tem que ser feito com prazer, quer dizer, não é uma obrigação, não sei, né, me corrijam porque eu não sou mãe, mas assim, quando você simplesmente vai pelo aspecto da obrigação, da imposição, aí cai para o autoritarismo e a gente perde o processo de prazer, depois a criança entra na escola super cedo e se perdeu. E estar sempre como uma balança, né? Afeto, carinho e atenção e limites. Então, isso tem que estar sempre equilibrado, né? Na mesma proporção que tu dá afeto, carinho e atenção, né? Através do diálogo, da conversa, do dia a dia, do toque, do abraço, né? E do cuidar, do educar, cuidar e ensinar, tu também tem que estar dando os limites. Então, é uma tarefa um tanto difícil, né? E às vezes até difícil de compreensão dos pais, mas como que eu faço esse equilíbrio, né? Então... E a questão da recompensa, hein, prof. Renata? A gente pode recompensar o pequetito lá ou não? Não deve. Não deve. Não nesse caso que nós estamos expondo agora, não deve ser assim, porque tu vais obedecer, eu vou te recompensar. Isso tem que entrar como algo natural do desenvolvimento, né? Eu preciso que tu tenha determinadas atividades no teu cotidiano de escola, no teu cotidiano familiar, e porque são as regras. Regras são regras, né? Alguma coisa deve ser discutida, sim, alguma coisa pode ser discutida, outras não podem ser discutidas, né? Isso é normatizador, isso é educador, isso traz uma constituição psíquica do sujeito, né? Não dá para ser diferente. Então, eu não posso compensar a minha criança, o meu aluno, porque ele se comportou, né, dentro daquilo que nós falávamos antes, bem, né? Ou que eu tenho a expectativa de que ele se comportou bem, né? Ele está exercendo a atividade humana, né? De se organizando pouco a pouco, né? Não sei se era isso que tu queria, assim, de compensar. Bom, né? Os pais tentam se compensar, né? Não dizendo não, né? Os pais tentam se compensar pela ausência que eles tiveram do seu filho. Nós dizemos anteriormente que os pais passam muito tempo trabalhando, e é verdade, nós saímos cedo de casa, não retornamos para alimentação, enfim, muitas vezes, e só retornamos à noite, e aí nós vamos compensar as crianças, né? Dizendo sim para algumas coisas, né? Mas na realidade nós estamos buscando a compensação da ausência dos filhos em nós, né? E não a ausência
de nós, né, na vida das crianças. Eu acho que até tem um outro questionamento aí de pano de fundo, assim, que passa mais discreto. Eu vou jogar para ti, Sérgio. Depois a gente entra, todo mundo, mas o próprio pensar, né, desse casal, se quer ou não ser pais. Porque, às vezes, ou é a imposição da sociedade, ou é a imposição da família, ou é a imposição, sei lá, de quem, mas aí acaba-se sendo pais sem pensar muito nas coisas boas, mas também nas frustrações que vêm junto com a paternidade e a maternidade. Eu vou colocar um ponto de vista sobre isso, certo? Eu vejo que dentro do processo evolutivo, né, quando um casal vive uma relação amorosa, criativa, surge contexto para expandir isso mais. E isso é o surgimento de vamos trazer uma criança para esse processo. Mas como tu colocaste, muitas vezes o pensar uma família vem de um condicionamento. Não, para eu ser um casal normal eu preciso ter filhos, né? E traz um fator estranho ao processo. Quer dizer, mesmo a oxitocina no momento do parto trazendo um grande amor, às vezes a complexidade não foi desenvolvida para educar uma criança, né, neste mundo, né? Agora eu vejo que quando isso vem do amor, da criatividade do casal, que vem como desdobramento, né? Puxa, a gente se ama tanto, vamos trazer alguém mais como um ato de generosidade para o universo, aqui para esse ambiente, as coisas tendem a funcionar melhor. Saiu uma pesquisa em 2012, uma pesquisa que foi feita na França, onde foi perguntado para as pessoas na rua, por que elas tinham filhos. E uma parcela, não me lembro, eu não trouxe os números infelizmente aqui, vai ficar para uma próxima, mas assim, era, por exemplo, 30% dizia que estava trazendo por amor, aí tinha 40% que estava dizendo que era por dever e tinha uma outra taxa lá, enfim, nessa divisão da pesquisa, que quase 70% era por prazer, pelo hedonismo. Mas aí caía para o lado do hedonismo. Alguém pode dizer, eu tenho filhos porque minha TV estragou, né? Então, isso. Então, e aí a existe isso gente também. cai num problema de sociedade imenso, Renata. Exato. Filhos são representantes, né? Representantes de nós na sociedade, no mundo. Nós deixamos nossos representantes. É o nosso prolongamento, né? E aí, né? Como é que nós desejamos que esses nossos representantes nos representem, né? Que eles tenham essa vivência. Então, é uma decisão bastante difícil hoje para os casais atuais terem ou não terem filhos. Eu já vejo que cada vez mais há uma liberação, uma libertação de um comportamento esperado, né? De que todas as pessoas que contraírem matrimônio, que se juntarem, enfim, né? Que formarem um casal, tenham filhos. Eu acho que isso já tem uma grande porcentagem de... já é mais aberto, né? Isso, de estarem mais abertos. Mas mesmo assim, tem uma camada da nossa sociedade que ainda não consegue fazer esse discernimento, né? E muitas vezes tem filhos e nem sabe por que teve, né? Porque os teve. Então, muitas meninas, jovens, ainda nós temos isso na nossa sociedade, né? Que bom, por terem tido uma relação, uma relação de afeto, enfim, acabaram engravidando e isso constituiu uma criança que vem se desenvolver. Ela ainda muito precoce, não consegue ter uma estrutura, né, para assumir a responsabilidade de educar outra pessoa, delega também a educação dessa criança para outras pessoas, para os pais, para os seus pais, para os avós, para tios, enfim. Nós temos uma sociedade bastante, né, já que nós falamos o tempo todo na palavra da complexidade hoje na mesa, nós temos uma sociedade bastante complexa, né? Não é uma só variável, são inúmeras variáveis, né? Não existe uma dica, existe uma série de oportunidades, uma série de pensamentos, de diretrizes que nós possamos dar para os pais, enfim. Silmara, traz uma dica para nós de como é que a gente faz para lidar com isso tudo. Uma das dicas é a paciência, né? Acho que
que é a paciência e assim, né, a questão do... Eu vejo muito essa questão da autoridade, enfim. A gente cobra muito das crianças. Eu, particularmente, cobro. Né? Mas a gente tem que equilibrar, que foi o que você comentou. Veio para casa com uma nota boa na prova, entende? A gente cobra para que eles se esforcem, para que eles estudem. A gente deve elogiar. Eu, pelo menos, elogio. Elogio minha filha, porque é uma forma de transmitir esse amor, esse carinho e incentivo ao mesmo tempo. Ao passo que a gente deve ser um pouco mais firme quando precisa ser, mas a gente entende que no momento que a gente precisa equalizar e equilibrar, a gente precisa também reconhecer quando as crianças têm, enfim, seguem um bom posicionamento, enfim, e em questão de comportamento também. Claro que não dá para generalizar, né? Claro. Mas eu acho importante esse equilíbrio. Eu acho que surgiu aqui uma distinção entre o que a Renata colocou e foi colocado agora a respeito do feedback versus gratificação. Porque isso que a Renata falou é muito importante, quer dizer, a gratificação no sentido de ganhar um presente se obteve o resultado, gera um pensamento de barganha. Tipo, se passar de ano vai ganhar um tablet. Isso, e focado no comportamento, mesmo que esse comportamento não tenha raiz profunda, esse é o problema. Agora, o feedback no sentido de objetivo atingido, ok? É isso? Pô, que legal, ok? Isso estabiliza a competência. Bom, eu tenho uma confirmação de que... de modo positivo. Exato, eu busquei isso, eu atingi e era isso mesmo. Né? Então, feedback versus gratificação. Presentear vai dar problema. E se não atingiu, né, Sérgio, assim, verificar com a criança, por que não atingiu? Exato. O que falta para tu atingir, né? Pô, não deu dessa vez, mas vai dar da outra vez se tu cumprires tais e tais e tais etapas, né? Eu acho que isso é dar feedback, isso é o diálogo que tu falava, né, Lenara? E isso desde pequenininho, né? Desde pequeno. E a preocupação de corrigir e não punir, né? Claro. Esse conceito acho que tem que ficar bem claro para os pais. O papel dos pais é corrigir, é levar para o caminho que acredita ser o correto, né? E que, como a colega disse, nem todo conceito que para mim é o ideal, para outra família Então, eu tenho que saber muito bem... Cada família é uma família. Isso, quais são os limites que eu quero dar para o meu filho, qual é o futuro que eu quero dar para ele, qual é os conceitos, qual é o comportamento e o que eu quero que realmente ele aprenda aqui dentro da minha casa, da minha família, para levar para o mundo, né? Para levar para a história, né? Para o mundo, né? Isso, e levar para a sua história, porque no momento ele está saindo cedo de casa e quando ele sai de casa, ele tem que levar os conceitos que eu quero, mesmo estando distante de mim. Então, esses conceitos têm que estar muito bem formados. E para formar em alguém, eu tenho que saber quais realmente são os conceitos que eu acredito, que eu quero, né? Então, esse questionamento, eu acho que a gente tem que fazer, sim, os pais refletirem, né? Estarem bem cientes do que acreditam na educação do seu filho, o que eu quero. E aí a escola vai ser parceira. Com certeza. E é bem importante a criança saber disso. Olha, eu enquanto tua mãe, eu enquanto tua professora, né, acredito que tu podes, né, mas para isso tu precisas fazer isto e aquilo, né, enquanto teu papel, né, de filho, de aluno, conforme a situação que se está vivendo. E aí sim nós vamos ter alguém que vai conseguir lidar melhor com todas as situações que forem surgindo. E acreditar que a gente quer acertar. Como nós pais queremos acertar, as crianças também querem acertar. Se elas percebem que são valorizadas quando acertam, que elas são reconhecidas, né? Elas tendem a acertar mais. E aí nós temos menos oportunidades de ter que nos sentir a culpa de dizer o não. Então, valorizar mais o positivo, né? Estar sempre observando e percebendo todo o fato correto, toda a atitude correta. Que a gente tem sempre a facilidade de falar dos defeitos do outro, de se queixar do outro.
e deixar as qualidades e as potencialidades de lado, achando que não precisa valorizar. Mas se a gente fizer o papel inverso, como pais, né? Eu sou mãe também, há 29 anos, então... Ah, que bom! Eu tenho um filho de 29 e uma filha de 24. É o processo, né? E que se a gente valorizar este lado bom, a gente ganha espaço e aproveita mais o tempo com eles, né? Que é menos tempo punindo. Eu vou ter que terminar o programa porque acabou o tempo, né, para nossa discussão, mas eu queria muito agradecer a vinda de vocês. Acho que a gente conseguiu aí elucidar, falar um pouco, né, tocar em partes assim bem importantes dessa questão aí de autoridade, dilema de autoridade. Então, obrigada pela vinda de vocês. Obrigada pessoal de casa também que esteve conosco nos acompanhando. Eu encerro porque eu gosto muito de Edgar Morin e ele fala da questão da esperança, né? Nós somos falhos, mas nós enquanto seres humanos, mas que a gente tem uma sempre chance todos os dias de tentar consertar isso tudo, e eu acho que o papel da consciência e de falar sobre isso é fundamental. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar numa próxima. Até! Ótimo!